E aí, meus peitos, e aí, minhas peitas, como é que vocês estão? Agora vamos falar, gente. Chegamos a meio que a reta final, né, do conteúdo de análise sintática. Vamos falar agora sobre termos acessórios. O que é esse termo acessório? O termo acessório é aquele termo responsável por modificar o sentido ou de um nome, né? Quando você fala de nome, lembre desses três termos. Nome é chamado de adjetivo, advérbio ou substantivo. Ou então de um verbo. O termo, gente, que vai modificar o verbo é o chamado adjunto adverbial aqui, beleza? Por que eu estou dizendo que o termo acessório ele é responsável por modificar o sentido, né? Porque é o seguinte, se eu retirar o termo acessório da oração, né, daquela frase ali, a sua retirada, né, ou então a mudança de posição só vai afetar o sentido da frase, não afeta a estrutura sintática, porque, né, os termos acessórios são chamados de satélites, né, eles são usados ali para modificar, dar uma beleza a mais à oração. Vamos entender isso aqui na prática. Observem esse exemplo, ó. Quando eu digo, as minhas duas namoradas são lindas, misericórdia. Quem é que são lindas? Fazendo análise sintática aqui, ó. As minhas duas namoradas. Então aqui temos o sujeito da frase, ó. Agora qual tipo de sujeito? Sujeito simples. Vocês podem ver. Sujeito simples. Esse são é um verbo que está indicando estado ou qualidade, né? E você já aprendeu comigo que todo verbo que indica estado ou qualidade é um verbo de ligação. VL. E lindas aqui é o chamado predicativo do sujeito, porque está acompanhando o verbo de ligação lindas aí, ou o verbo de ligação em que são. Agora observa, diz que o sujeito da oração aí são as minhas duas namoradas. Esse duas aqui, gente, ele tem relação com namoradas. O minhas aqui também e o as também. Na morfologia, esse as aqui é artigo. E você vai aprender comigo daqui a pouco que todo artigo na sintaxe é uma adjunta adnominal, né? O minhas é um pronome possessivo, mas adjetivo. Você vai aprender comigo que todo pronome adjetivo é uma adjunta adnominal também. E o duas é um numeral, também é adjunta adnominal. Também é adjunta adnominal. Perceba, se eu retirar esse duas da frase, será que namoradas continua sendo o núcleo do sujeito? Continua, gente. Continua sendo o núcleo do sujeito. Porque eu sei que são lindas. Quem é que são lindas aí? As namoradas. Mas perceba que na retirada do duas, modificou o sentido da oração. Porque eu deixei de dizer quantas namoradas são lindas. Fica somente as minhas namoradas. Pode ser duas, três, quatro, cinco, infinitas, viu? Se eu retirar os minhas da frase, também vai modificar a estrutura em questão de sentido. Mas de sintaxe continua tendo sujeito, continua tendo verbo de ligação, continua tendo predicativo. Olha lá, fica, as namoradas são lindas. Agora eu deixei de dizer de quem são as namoradas. Pode ser namorada de João, de Maria, as minhas namoradas. Pode ser namorada de todo mundo. Aí eu estou dizendo as namoradas são lindas. Eu deixei de especificar qual é, de quem é, ou então quantas são as namoradas. Então a retirada desse termo acessório aí modificou a questão do sentido, viu? Então tome cuidado com questões, principalmente da banca CESP, onde ela manda retirar um termo e pergunta se afeta o sentido a correção gramatical do texto, viu? E quando ela vem para termos acessórios, ela gosta muito do adjunto adverbial. Ele modifica totalmente o sentido da oração por causa da posição dele, né? Como você sabe, o adjunto adverbial, o lugar oficial dele é no final da oração. Mas ele pode vir no início ou no meio também, viu? Mas quando você muda a sua estrutura ali, em questão de posição, pode afetar o sentido do texto. Então o termo acessório é isso aí, ó. Ele é usado para modificar o sentido de um nome ou de um verbo. Esses termos aí, ó, que está tendo relação com namoradas, está modificando o sentido do substantivo, viu? Porque na hora que eu retirei,
já modificou a questão do sentido também, viu? Modificou o núcleo do sujeito. E quem é chamado de termo acessório? Termo acessório é dividido em três partes. Existe o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto, viu? Vocativo não entra aí, viu? Algumas bancas gostam de dizer que vocativo é um termo acessório. Isso é errado. Termo acessório é somente esses três: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. O vocativo é um termo independente. Eu vou falar dele daqui a pouco, beleza? Agora, vamos falar do que é adjunto adnominal, viu? Adjunto adnominal, né, é aquele termo, gente, que vai restringir ou caracterizar um substantivo. Então, o adjunto adnominal, esse nome ad aqui, ó, de adjunto, significa junto, viu? Significa junto. O nome junto já sabe o que é, né? O outro ad significa junto também. E nominal significa do nome. Então, o que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal é aquele termo que vem junto do nome. Viu? Então, o adjunto adnominal ele vai restringir ou qualificar ou caracterizar, né, um substantivo. Esse substantivo pode ser tanto concreto quanto abstrato, viu? Tanto faz. Tanto faz. E geralmente, gente, o adjunto adnominal, ele vem ao lado ou então próximo do substantivo, viu? Não precisa vir agarradinho totalmente do substantivo, não. Ele vem ou ao lado mesmo, colado, ou então pode vir um pouquinho afastado, mas tem que estar próximo e mantendo relação com aquele substantivo. Agora, quem pode ser adjunto adnominal? São esses termos aqui, ó. Pega o macete, que é o plana-o. Quem é que pode ser adjunto adnominal? É um pronome adjetivo. Você sabe que o pronome adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo, né? Acompanhar o substantivo. Temos a locução adjetiva. Com a locução adjetiva, é a chamada expressão preposicionada. É formada por preposição mais substantivo. O artigo, né? Você sabe que o artigo ele vai acompanhar quem? O substantivo. É o o, a, os, as, uma, uns, umas. Acompanha o substantivo. O numeral adjetivo tem o mesmo conceito do pronome adjetivo. Vai acompanhar o substantivo também. O adjetivo, ele vai dar uma característica. Agora, lembrando que o adjetivo, na função de adjunto adnominal, ele vai dar uma característica, né, permanente. Ou então inerente do ser. Permanente. E temos a oração adjetiva, né? Que a gente vai estudar na parte de período composto. Você vai entender que toda oração adjetiva é um adjunto adnominal, né? E sempre vem ao lado e vai fazer isso daqui, ó. Ou ela vai explicar, ou então vai restringir. Restringir. Ou vai explicar, ou então vai restringir, viu? Então, esses são os adjuntos adnominais. É o pronome adjetivo, a locução adjetiva, o artigo, o numeral adjetivo, o adjetivo e a oração subordinada adjetiva. Somente esses termos que podem ser chamados de adjuntos adnominais. A banca vai querer dizer que o advérbio pode ser adjunto adnominal também. O que você vai marcar é errado, proibido, viu? Não existe isso na língua portuguesa, viu? Advérbio não funciona como adjunto adnominal. Ele só pode ser adjunto adverbial, que é o próximo tópico aqui, viu? Observe o exemplo, você entendeu o que é um adjunto adnominal. Olha lá, ó. As minhas 2 casas verdes de verão ficam em Cabo Sul, né? As minhas 2 casas verdes de verão ficam em Cabo Sul. O que é que fica em Cabo Sul? As minhas 2 casas verdes de verão. Temos aqui um sujeito simples, onde o núcleo é o substantivo casas.
Agora perceba que o as, aqui ele tem relação com casas. E na morfologia ele é um artigo. E você sabe que todo artigo é uma adjunta de nominal, né? Então aqui é uma adjunta de nominal. Minhas tem relação, está acompanhando qual tipo de substantivo? Casas também, Alisson. Então aqui é um pronome adjetivo. E todo pronome adjetivo é uma adjunta de nominal também. Duas, numeral, está acompanhando o substantivo casas. Então aqui é um numeral adjetivo e é um adjunto adnominal. Verdes é adjetivo, está dando uma característica permanente, inerente das casas, né? Que qualquer pessoa que chegar até essas casas verão que elas são verdes. Então esse verdes aqui tem relação direta com o substantivo casas. É um adjetivo, né? Porque está qualificando, está dando característica própria da casa. E é uma adjunta de nominal, gente, porque está ao lado, ó, do termo, do substantivo. E essa de verão, expressão de verão aqui, é uma locução adjetiva, porque está sendo formada pela preposição e o substantivo, né? Está dando a característica da casa. Qual tipo de casa que fica em Cabo Sul? Casa de verão. Então, é uma locução adjetiva na morfologia e na sintaxe é uma adjunta de nominal também. Perceba que são vários termos tendo relação com a única palavra que é o substantivo casas. Isso daqui, gente, é chamado de sintagma nominal, ó, como vocês podem ver. Olha lá, ó. Perceba que é mais ou menos vários satélites, ó, tendo relação com a única palavra que é o substantivo, ó. Vários termos tendo relação com um único substantivo. Isso daqui é como se fosse assim, ó. O substantivo sendo o sol e o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome adjetivo, a oração adjetiva e a locução adjetiva funcionando como se fosse o satélite desse sol, que é o substantivo. Então, todos esses termos aqui, ó, têm relação com o substantivo. Esse fenômeno na língua portuguesa é chamado de sintagma nominal. Ou então a banca pode chamar isso daqui, ó, de satélites de substantivo. E está correto. Sabe por quê? Perceba, quem é o núcleo aí, voltando, é o substantivo casas. E perceba que todos os outros termos não tem relação com outras palavras, só tem relação com a única palavra aqui no contexto, que é casas, ó. Então, todas as setinhas aqui, ó, todas essas setinhas estão se voltando para o substantivo casa. Então, é chamado de satélite de substantivo, ou sintagma nominal, como você preferir. Então, o que é sintagma nominal? Olha lá o que diz, ó, é a relação de vários vocábulos com um núcleo substantivo, dentro de uma mesma função sintática. Eu disse que o sujeito dessa oração é tudo que está de vermelho, ó. As minhas duas casas verdes de verão. Eu disse que isso tudo é o sujeito. E dentro desse sujeito temos o núcleo, que é casas. E todos esses termos que estão dentro do sujeito têm relação com um único vocábulo, que é o substantivo casas. Então isso daqui, ó, é o sintagma nominal. É como se fosse assim, ó. Bora formar uma analogia. Sintagma nominal é como se fosse assim. Temos o Sol, né? Vamos formar uma galáxia. Vamos supor que tem a galáxia, e dentro dessa galáxia tem a estrela maior, que é o Sol, e temos os planetas. Os planetas vão girar em torno de quem? Do Sol. Vamos supor que o Sol aqui é casas. E todos os planetas é como se fossem os termos acessórios, como se fossem os adjuntos adnominais aqui, ó, que só tem relação, giram em torno do Sol. E a estrutura sintática inteira é como se fosse a galáxia. Então, todos esses termos aqui, ó, para funcionar como adjunto adnominal, precisa ter relação direta com o substantivo e tem que estar
fazer parte da mesma função sintática que ele. Eu disse que isso aqui tudo é o sujeito da oração. E dentro desse sujeito temos os vocábulos que têm relação com o núcleo do sujeito, que é o substantivo casa. Então isso é chamado de adjunto adnominal, né? É quando o termo ele restringe e caracteriza um substantivo. Aí você sabe quem é que pode ser adjunto adnominal? É somente esses termos aqui, viu? Beleza? E o adjunto adnominal pode ser chamado de satélite de substantivo, ou então sintagma nominal, beleza? Agora, as bancas, quando botam uma questãozinha de adjunto adnominal, ela gosta de confundir com adjunto adverbial. É totalmente diferente, pessoal. Agora, por que causa confusão? Perceba, adjunto adverbial, né, é aquele termo que vai indicar circunstância. Qual tipo de circunstância, Alisson? Modo, tempo, lugar, dúvida, vai expressar sentido de causa, consequência. Então, são infinitas possibilidades que indicam circunstância. Pode indicar instrumento, meio, também, né? Preço, já vi questões falando sobre isso. Então, adjunto adverbial é aquele termo que vai indicar circunstância. E lembrando, ó, o adjunto adverbial ele só pode ter relação com um adjetivo, verbo ou outro advérbio. Eu vou repetir, para você não se enganar. Adjunto adverbial só pode ter relação com adjetivo, verbo e outro advérbio. E pronto, beleza? Ele não pode, de maneira alguma, estar repreendido. Você vai lembrar a partir de agora que o adjunto adverbial nunca, jamais, em hipótese alguma, ele terá relação com substantivo. É proibido por lei. Está lá no artigo 5º da Constituição, né? Diz o seguinte, que adjunto adverbial não se relaciona, ou seja, não pode manter relação com substantivo. Então, se a banca grifar um termo e disser que ela é um adjunto adverbial, veja, se ele tiver relação com o substantivo, a alternativa estará automaticamente errada, viu? E quem é que pode ser adjunto adverbial, Alice? Você vai fazer o seguinte, meu peto, você vai mandar um alô para sua ex, né? Você vai dizer que adjunto adverbial é o advérbio, é a locução adverbial, é a oração subordinada adverbial, ou então uma chamada expressão adverbial, viu? A banca gosta muito desse daqui, que é o advérbio. Por quê? Ela gosta de confundir advérbio com adjetivo. Cadê? Com adjetivo. E você sabe que adjetivo, nessa briga, né? Pode ser adjunto adnominal. E o advérbio só pode ser adjunto adverbial e pronto, viu? E você vai ter que olhar a questão da relação. Adjetivo tem relação com substantivo. Advérbio não tem relação com substantivo de maneira alguma. Olha os exemplos aqui, ó. Quando eu digo no quadrívio, os alunos aprendem com rapidez. Os alunos, aqui é o sujeito da oração, sujeito simples, onde o núcleo é alunos, né? Esse ó, aqui é um artigo, tá vendo? E todo artigo é um adjunto adnominal. Você acabou de aprender comigo. Adjunto adnominal. Ora, quem aprende, aprende, né? Não importa onde, nem como, nem com quem. É um verbo de ação completa. Então, é um verbo intransitivo aqui. Agora, os alunos aprendem como, de qual maneira? Com rapidez. Aqui é um adjunto adverbial de modo. Na morfologia, a classificação para essa expressão grifada é chamada de locução adverbial. Viu? É uma locução adverbial de modo que sintaticamente é um adjunto adverbial. Agora, os alunos aprendem com rapidez onde? Olha a pergunta de novo. No quadrívio, adjunto adverbial de lugar. Sempre, gente, dê uma de fofoqueiro quando se tratar de adjunto adverbial, viu? Faça essas perguntinhas. Onde? Para onde? Com quem? De qual maneira? Quando? Né? Fazer o quê? Isso daí são respostas, perguntas para adjuntos adverbiais. E faça essas perguntas ao verbo. Aí eu fiz pergunta ao verbo e encontrei as respostas, ó. Os alunos aprendem como? Ou então de qual maneira? Obtive a resposta, que é uma adjunta adverbial de modo. Onde? No quadrívio, adjunta adverbial de lugar.
Outro exemplo, ó, quando eu digo, neste domingo eu não sairei de casa. Quem é que não sairá de casa? Eu, sujeito simples da oração. Esse não aqui está expressando negação, né? Então é um adjunto adverbial de negação. Ora, quem sai, sai, não importa onde, nem como, nem com quem. Aqui é um verbo intransitivo, que está indicando um movimento. E a gente aprendeu que todo verbo que indica movimento, na língua portuguesa, né? Até onde se sabe, é um verbo intransitivo, né? De casa, aí eu fazendo a pergunta ao verbo. Eu não sairei de onde é um lugar. Então é uma adjunta adverbial de lugar. Eu dei um de fofoqueiro aqui, fiz a pergunta ao verbo. Tem outra perguntinha para fazer o verbo. Eu não sairei de casa quando? Temos outra resposta. Neste domingo, adjunta adverbial, como vocês podem ver, de tempo. Adjunta adverbial de tempo. Então, adjunta adverbial é assim, ó. São esses 4 termos aqui, ó. Advérbio, locução adverbial, oração adverbial e expressão adverbial, que sempre vai indicar circunstância, viu? E vai ter relação com adjetivo, verbo e outro advérbio no contexto. Agora, o que é circunstância, né? Circunstância na língua portuguesa é alguma situação que modifica um fato. É como se fosse assim, é um termo que vai indicar algum tipo de sentido habitual, né? Do dia a dia. Tipo um lugar, um tempo, uma negação, uma afirmação. E aí, ó, as principais circunstâncias são essas daqui, ó. Afirmação, sim, certamente, com certeza, tudo isso daqui é adjunta adverbial. Negação, não, negativamente. Existe adjunta adverbial de modo, de tempo, lugar, intensidade. Então, observe esses sentidos aí que você claramente vai encontrar as respostas no contexto, viu? O bom é que as bancas perguntam assim. Ela pergunta o termo, ela grifa o termo, né? E pergunta qual é o sentido que está sendo transmitido ali. Aí você vai ver se é de afirmação, negação, modo, lugar, intensidade. O bom é que é fácil você identificar pela questão da interpretação, viu? Então esse foi o adjunto adverbial. E para finalizar a parte de termos acessórios, vamos falar do aposto. O aposto, gente, é aquele termo que tem valor substantivo. O que é um valor substantivo, Alice? É quando ele nomeia, né? Então, o aposto, de modo geral, ele vai nomear. Ele nomeia, né? O aposto, ele é responsável na língua portuguesa por explicar, especificar ou resumir um termo que foi escrito anteriormente, viu? De modo geral, né? Você vai pegar, se você for pesquisar na nomenclatura brasileira de letras, lá só há registro de um tipo de aposto, que é o aposto explicativo, viu? Então, para a nomenclatura brasileira de letras, só existe um tipo de aposto, que é o aposto explicativo. Só que as gramáticas colocam mais de um, que é o aposto enumerativo, explicativo, especificativo, distributivo, aposto resumitivo, aposto oracional, viu? O principal de todos, esse é o da letra A aqui, ó. É o aposto explicativo. O que é um aposto explicativo, Alice? É aquele termo que vai explicar algo que foi escrito anteriormente. E detalhe, o aposto explicativo, ele sempre virá com pontuação obrigatória, viu? Ele sempre virá ou com vírgula, sinal dos pontos, travessão, ou raramente aspas, viu? Pode ser parêntese também, sem problema. Então, o aposto explicativo, ele vai explicar um termo que foi escrito anteriormente e virá com pontuação obrigatória. Quando eu digo, ó, Deus, o Criador de tudo, analisa o coração. Quem é o Criador de tudo? Deus. Então, o Criador de tudo está explicando quem é Deus. Então, temos um aposto explicativo. Se a banca disser assim, os travessões podem ser substituídos por vírgula, tranquilamente.
Porque o aposto explicativo, ele pode vir com todas essas pontuações aqui, ó, sem problema algum, viu? Então, aposto explicativo. Outro exemplo, Alisson, professor de português, é maravilhoso. Muito obrigado. Quem é o professor de português? Alisson. Então, professor de português está explicando quem é Alisson. Então, é um aposto explicativo. Aposto explicativo. Tranquilo? Então, esse é o aposto explicativo. Ele sempre vai explicar um termo que foi escrito anteriormente a ele, né? De modo geral é assim. E vem com pontuação de maneira obrigatória, viu? Todas essas pontuações aqui que eu falei para vocês. E agora temos o aposto especificativo individualizador, né? Esse aposto, gente, ele vai especificar, ou então nomear um substantivo de sentido genérico. O que é um substantivo genérico? Um substantivo de sentido genérico é aquele substantivo geral que é usado para tudo. Quando eu digo cidade, quer dizer que existe mais de uma cidade no planeta, no Brasil. Eu posso falar Feira de Santana, Salvador, Santo Estevão, eu posso falar Itaberaba, Itabuna, Vitória da Conquista. Então isso daí é cidade. É um substantivo de sentido genérico, ou comum, então geral, viu? O aposto especificativo, ele vem sem pontuação, beleza? E detalhe, ele pode vir com alguma preposição no contexto. Observe, a minha namorada Carla é linda. Qual é o nome da minha namorada? Carla. Se eu estou nomeando um substantivo que foi escrito antes, né? É um chamado aposto especificativo. E está dizendo o nome da pessoa. É aposto especificativo. Ô, Alisson, aí não deveria vir com vírgula, não? Não. Porque, gente, aposto especificativo, ele não vem com pontuação, viu? Somente o explicativo, na diferença entre os dois. Outro exemplo, o professor Alisson dará aula hoje. Qual é o nome do professor que dará aula hoje? Alisson. Então, é outro aposto especificativo. Aposto especificativo. Especificativo. Um exemplo com preposição. Se eu falo, a cidade de Feira de Santana é grande. A cidade de Feira de Santana é grande. Qual é o nome da cidade que é grande? Feira de Santana. Então, de Feira de Santana também é um aposto especificativo. Porque está nomeando a cidade. Se nomeia, gente, é aposto especificativo. Se está explicando com pontuação, aposto explicativo, viu? O distributivo, esse daqui confunde demais com o enumerativo. Eu não vejo muita diferença entre os dois, não, viu? Olha lá, ó, distributivo. João tem 2 filhas. Agora vai distribuir as filhas. Uma morena, uma outra loira. Então, é um aposto distributivo. Distributivo. O enumerativo. Aqui vai enumerar, né? Termos. Eu estudo 2 matérias por dia. Olha as matérias. Bem fáceis. Português e matemática. Temos 2 apostos aqui, ó. Enumerativo, segundo a gramática. No final, gente, tá tudo explicando. Se vocês repararem aqui, ó. Tá explicando quais são as 2 filhas. Uma morena, outra loira. Tá explicando quais são as 2 matérias que eu estudo por dia. Português e matemática. O resumitivo, ele sempre virá representado por esses pronomes indefinidos, ó. Tudo, nada, ninguém, alguém, todos, nenhum. Olha lá, ó. Alisson, Dudu, Tiago, todos passaram CFO. Quem são esses todos? Esse todos aqui está resumindo. Tiago, Dudu e Alisson. Então temos aqui uma sequência de aposto resumitivo.
Aposto resumitivo. E por último temos o oracional, né? O aposto oracional é quando vem um termo, como vocês podem ver aqui, que explica tudo o que foi escrito na oração anterior. Nessa não vai explicar somente um termo, vai explicar toda a oração que foi escrita anteriormente. Quando eu digo, ó, ela é linda, estudiosa, lê livros, o que mais gosto de uma pessoa. O que é que eu mais gosto de uma pessoa? Que ela lê livros, seja estudiosa, seja linda. Então esse ó aqui, gente, ó, é chamado de aposto oracional. Oracional. Porque está explicando a oração todinha que foi escrita anteriormente, ó. Então isso é chamado de aposto oracional. Mas, só para você ficar ciente mesmo, quando cai em concurso público, a banca opta muito pela letra A, como aposto explicativo. Ou então, o especificativo. Mas no final de tudo, gente, é aposto, viu? As bancas de concurso público, elas geralmente não colocam assinala alternativa onde é um aposto especificativo, um aposto enumerador. Não, ela só bota assim, assinale alternativa onde o termo está explicando algo que foi escrito antes. Ou então, assinale alternativa onde é um aposto, viu? Porque a nomenclatura brasileira de letras só aceita um tipo de aposto, que é o aposto explicativo. Beleza? E para finalizar nossa parte aqui, né, de termos da oração, temos o vocativo, que é um termo independente. Eita, que esse daqui despenca em prova. Principalmente você que não tem o costume de colocar vírgula no vocativo. Gente, o vocativo, ele é um chamamento, é uma evocação, viu? Ele é chamado de termo independente porque ele não depende de nenhum outro termo da oração para existir. Eu posso chamar o vocativo sem mesmo ter verbo na frase. Quando você tá agoniado, né? Vai tomar banho e esquece a toalha no quarto. O que você grita? Mainha! A mãe já vem logo doida. Aí não precisa de verbo, viu? Então, o vocativo ele é um chamamento, ele é uma evocação. E detalhe, todo vocativo ele vem com pontuação obrigatória, viu? Outra perguntinha que os alunos sempre fazem para mim. Ô Alisson, o vocativo ele sempre vem no final da frase? Não. O vocativo ele pode vir tanto no início, no meio ou no final. Então, o vocativo, ele pode vir tanto no início, no meio ou no final da oração. Quando eu digo, eu te amo, meu bem, esse meu bem é um vocativo, porque é um chamamento. Outra, eu venho almoçar, João. Quando eu digo, vem almoçar, João, eu estou chamando a pessoa, viu? É outro vocativo. Eu posso colocar João no começo da frase com vírgula. João, vírgula, vem almoçar. Ou então posso falar, vem João almoçar. Agora detalhe, se vier no início da oração, uma vírgula. No meio, 2 vírgulas. E no final, uma vírgula somente, viu? Só lembre que vocativo é sempre com pontuação de maneira obrigatória, viu? Para você não cair na ideia e virar um canibal. Aí você vai lá e retira essa vírgula aqui, ó, e fala assim, vem almoçar João. Dá a entender que você quer almoçar a pessoa e não convidá-la para almoçar. Então, você que tem o costume de usar vocativo com esses verbos, coloque pontuação para não haver ambiguidade, viu, no contexto. Então, o vocativo é esse daí, pessoal. Ele aí confunde um pouquinho com aposto. Só lembre que aposto explica algo que foi escrito antes e o vocativo é um chamamento. É uma evocação, tranquilo? Então, nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre locução adjetiva, que é uma adjunta de nominal, e complemento nominal, que isso aqui embaralha muito a mente do aluno. Então, vamos desembaraçar tudo isso daí, beleza? Então, não deixe de curtir o vídeo, de comentar e falar o que achou aí da nossa aulinha de hoje, né? Que é muito importante para o nosso crescimento. Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Aguardar a Chia lá.